toda a história da Bíblia, porque fala do princípio, explica quem estava no princípio com Deus e nos apresenta a pessoa do Senhor Jesus como o Verbo, como a luz. Fala de uma forma muito bonita do Senhor Jesus. E nós vemos no princípio que Deus criou todas as coisas pela palavra de seu poder. E tudo que ele criou, os céus, a terra, os mares, os seres viventes, tudo que ele criou se mantém pelo poder da palavra, funcionando exatamente como ele disse que teria que ser até hoje. Tudo. E aí ele formou os homens à imagem e semelhança dele, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, fazendo eles alma vivente. E nós podemos ver que o Senhor ia ter com eles para conversar com eles na viração do dia, logo depois da tentação, mas podemos entender que o Senhor era um hábito de Deus falar com o homem. Nisso a gente pode ver também o poder da palavra de Deus, que além de todas as coisas que se sustentam e se mantêm, o relacionamento perfeito na visão de Deus, pelo que a gente consegue entender na Bíblia, a relação perfeita de Deus para com tudo, e principalmente para com o homem, seria apenas ele falar e a gente ouvir e obedecer. Aprender, ter comunhão. E era assim que era feito. Deus falava, o homem escutava. E era uma conversa. Mas nós vemos que em algum momento o diabo se apossou da serpente e a Eva, que estava sozinha, ele pergunta para ela: é assim que Deus disse? Que não era para comer? Eu vou ler lá só para não falar bobagem. É assim que Deus disse, Gênesis 13, 2. Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí nós vemos que o diabo, ele tentou fisgar da Eva se ela estava firmada na palavra que Deus havia dito. E aí ele já sacou, logo que ela fala em seguida, que ela não estava, pois ela ainda acrescentou algo. Ela não estava firme na palavra que Deus havia dito para ela. E ele se aproveita disso para começar a ir inserindo mais coisas. Já que ela não está firme, então vou tentar. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. E ele se utilizou da astúcia dele, da lábia dele, daquela maneira dele se chegar para aproveitar, já que Eva não estava bem firmada naquilo que Deus disse, para se introduzir e fazer o homem pecar. E aí nós já sabemos que a Eva se tentou em ter conhecimento, se tentou pela aparência da árvore, tomou do fruto, deu ao homem, os dois pecaram, e nós estamos nessa situação complicada. O homem não conseguiu cumprir um relacionamento perfeito com Deus no início, sem pecado, por não estar bem firmado na palavra de Deus. Mas uns anos se passam, Deus novamente livra aqueles a qual ele queria consagrar como reis e sacerdotes do Egito, o povo hebreu. E novamente Deus quer falar com eles e
ter um relacionamento através da sua palavra, fazer deles reis e sacerdotes na terra, consagrando eles como um povo aqui escolhido. Eles se atemorizam pela aparência com a qual Deus chega perante eles no monte, com fumaça, com barulho, com voz de trovão. E atemorizados eles pedem para Moisés ir lá falar com o Senhor, que eles estavam com medo de morrer. Então, porque aí Moisés traria a palavra para eles, e não Deus diretamente. Moisés, então, vai, eles ficam aguardando, e Deus, a partir daí, começa a utilizar, através de Moisés, uma outra maneira de trazer a palavra para o povo, que é a palavra escrita. Essa palavra, eles iam ter como consultar o tempo todo e ter como ler e saber o que estava escrito, e não teria como mudar, mesmo que o diabo viesse tentar. Mas nós vemos que o povo quebra e quebra e quebra e quebra a aliança diversas vezes e não se atenta à palavra que eles tinham à disposição deles. De novo, o povo não se atenta para a palavra, nem ela escrita. E aí em João 1, dessa vez, nós vemos que Deus não manda apenas a palavra escrita. Deus manda a palavra manifestada em carne. O verbo que estava no início com Deus, desde o início, por quem todas as coisas foram feitas, por Ele, para Ele, através dEle. Ele veio, manifestado em carne, para cumprir perfeitamente toda a lei de Deus, sem pecado. Ele que era escrito de toda a palavra, por dentro e por fora. Onde tudo que saía da boca dele era aquilo que vinha de Deus. Só a palavra. O poder da palavra. No versículo 14 de João 1, diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É muito bonito isso. Cheio de graça e de verdade. As características do Pai sendo vistas no Filho. Nós temos João Batista testemunhando dele. Depois nós temos ele sendo batizado, quando ele já era adulto. E após o batismo, onde publicamente Deus manifesta que aquele ali era o Filho amado, em quem ele tinha todo o prazer, nós vemos que o Senhor Jesus é tentado pelo diabo. Novamente ele, utilizando das mesmas maneiras de agir e das artimanhas dele que ele usou desde o princípio, agora para com o Filho do Homem, tentando até com a palavra. E Mateus 4 diz assim: chegando-se a ele o tentador, disse: se és tu o Filho de Deus, é assim que Deus disse? Me remete muito a quando ele fala também com a mulher, como se ele fosse tentar chegar da mesma forma, da mesma maneira. Manda que essas pedras se tornem em pães. Ele sabia que ele já tinha visto o Senhor estava jejuando, buscando a presença de Deus. Nós lemos no começo que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito, logo após o batismo dele. E é muito bonito. Algumas
traduções dizem que ele foi levado, mas eu gosto dessa tradução que diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Mostra que ele já estava buscando fazer a vontade do Pai desde sempre, tanto que ele sentiu a condução do Espírito e se direcionou ao deserto. E ele foi para ser tentado pelo diabo, e ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Tendo fome, o diabo chegou exatamente no ponto onde ele estaria fraco, tentando naquilo que ele viu na carne que ele estava fraco. A fome. E aí o Senhor Jesus diz para ele assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 8:3. E é até engraçado isso, que a gente vai ver o Senhor Jesus usando Deuteronômio quase que em 2 ou 3 vezes aqui, e a gente antigamente era ensinado que o Velho Testamento não era para usar, mas o Senhor está usando para resistir à tentação o Velho Testamento, Deuteronômio. E aí o diabo tenta de uma outra forma. Ele leva ele para a cidade santa, coloca ele na parte mais alta do templo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E aí ele começa a usar a palavra, pois está escrito. E aí ele usa a palavra. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou pedra alguma em algumas traduções. Isso está em Salmos 91, versículo 11 e 12. E aí Jesus responde para ele: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 6:16. Também está escrito. Isso me leva a pensar que não só nós temos que estar firmados na palavra, mas que a gente tem que estar atento para não criar doutrinas baseadas em apenas um versículo ou em outro. Nós temos que usar toda a Bíblia dentro do contexto e da luz dela mesmo, ela se explicando, ela nos mostrando através do Espírito que nós temos, nós vamos conseguir receber de Deus e entender de Deus aquilo que Deus quer nos mostrar nela. Não podemos usar versículos isolados para justificar ações, nem para nos justificar perante alguma atitude nossa. Temos que usar a Bíblia toda como um contexto. E para isso nós temos que ler ela, estar baseado nela, estar baseado e firmes na palavra. Aí parece que o diabo se cansa de tentar usar a palavra, e aí ele tenta fazer um negócio com o Senhor Jesus. Tenta fazer uma troca. Ele já tinha demonstrado um pouco do poder dele para ele, pegando ele e levando para lugares, transportando ele. E aí ele leva ele a um monte muito alto, mostra para ele todos os reinos do mundo e todo o resplendor, toda a glória que tinha no mundo. E diz para ele assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí ele tenta ele, demonstrando não só o poder que ele tinha, mas oferecendo todo o mundo para ele. Isso não toca só em mim diretamente, pela questão de tentação com relação às coisas do mundo. A glória que tem no mundo, as coisas que nos atraem, os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Mas ele mostrou o mundo todo para o Senhor Jesus, ofereceu tudo que tinha. E aí o Senhor, de novo, ganha ele com a palavra. Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor teu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6:13.
Então o diabo o deixou, e o diabo retirar-se-á de vós. Lá em 1 Pedro capítulo 5. Para resistir com a fé. Baseado no quê? O que alimenta a nossa fé? A palavra. E o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amados irmãos e irmãs, toda a Bíblia, quanto mais eu leio, mais eu vejo que ela está toda interligada. Toda, do início ao fim. Ela fala de uma coisa só, da pessoa do Senhor Jesus. É Deus o tempo todo se desenhando para nós, através da pessoa do Senhor Jesus, em uma história que Ele fez, veio como um protagonista e se revelou para nós. O tempo todo. E para que a gente consiga resistir ao diabo, a gente tem que estar firme na fé. Para estar firme na fé, nós devemos estar firmes com a palavra, meditando de dia e de noite. Isso tem em várias partes da Bíblia, que a gente tem que estar atento à palavra, gravar as palavras, a palavra da lei no nosso coração. Ela tem que estar no nosso íntimo, ela tem que fazer parte de nós. E não só fazer parte de nós, ela tem que fazer parte do nosso pensamento, do nosso ser. O Senhor Jesus, Ele é a palavra. E se nós queremos ter a mente de Cristo, queremos ser fortes como o Senhor Jesus Cristo, devemos estar baseados naquilo que Ele é, a palavra.